Pessoal, o objetivo desse vídeo é falar sobre o resumo do livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos nos capítulos 1 e 2. A intenção não é colocar todo o conteúdo, mas de uma forma breve a gente conversar um pouco sobre esses dois capítulos. Então vejamos, no primeiro capítulo, que é a Mensageira Sublime, o autor fala sobre o amor personificado. E nessa história em que ele fala sobre o amor enquanto um personagem, ele faz uma constatação logo de cara de que existe pouco amor, vamos dizer assim, não existe pouco espaço para o amor, porque o ser humano continua se odiando. Até a fé religiosa provoca divisões ao invés de unificação entre irmãos. E a tarefa do amor é árdua, né? E a tarefa se tornou árdua nesse breve histórico que ele coloca, principalmente nos momentos onde mais precisava de amor, porque ele encontrou com a morte de Jesus, né? Os discípulos ficaram amedrontados e alguns desertores da nova fé abandonaram o amor, ou seja, eram solícitos a Jesus e aos ensinamentos, mas depois que ele deixou o plano físico, alguns se tornaram desertores, porque era muito difícil manter aquela filosofia de vida e essa questão de igualdade entre irmãos e essa questão do amor. Então o amor essencialmente fala do perdão, porque quando nós temos esses cismas, vamos dizer assim, ou essas diferenças, em alguns momentos existe vamos dizer assim, momentos onde as pessoas se ferem, e aí o amor ele toma lugar junto com o perdão, né? O amor ele sofreu nesses 3 séculos de martírio, quando o cristianismo estava no início, e aí os cristãos eram perseguidos, né? Mesmo assim o cristianismo se manteve, e o amor se manteve de uma forma muito humilde, sem que fosse notado, mesmo nesse período grande de sofrimento. Então ele estava lá junto com essas pessoas que estavam sendo perseguidas. O amor, após esse ciclo de sofrimento mais grave, com muita perseguição, ele conquistou algumas vitórias políticas, mas foram expulsos do poder. O que ele quer dizer com isso? Que nas esferas do poder, a discussão sobre fraternidade e amor ao próximo chegou a tomar algum lugar. Não foi totalmente esquecido, mas em algum momento ele foi expulso. Durou pouco tempo, né? Então, na solidão, apenas raramente visitava os tiranos, ou seja, era um valor que não era valorizado, né? Então, raramente os tiranos ou as pessoas que detinham poder na época se preocupavam com essa questão de amor ao próximo. E aí o amor permaneceu oculto nas vestes de artistas. E aí interessante porque ele relaciona uma forma também de expressão de amor através das expressões culturais. E ele fala nas vestes dos artistas, nos desbravadores perseguidos, as pessoas que permaneceram fiéis aos conceitos morais de Cristo, e nos fiéis servidores da mensagem imortal, que é a fé na vida futura e na questão da fraternidade. O amor sempre foi discreto. Nos movimentos de restauração da fé, novamente estava lá o amor tentando seu lugar. Então, apressadamente, ele tentou estar junto dos pensadores avançados da época. Só que aconteceu o que? Guerras fratricidas, ou seja, irmãos matando irmãos, devido à ardência do entusiasmo das ideias e dos cismas que se converteram em guerras. Então, as ideias defendidas com um certo radicalismo até, e as diferenças que não podiam ser sanadas ou que não conseguiram ser sanadas se transformavam em guerras. E mais uma vez o amor era derrotado, vamos dizer assim. No Novo Mundo, ou seja, nas Américas, né, faz referência à questão do descobrimento. Novas esperanças de afeto renasceram, mas novamente incompreensão, né? Novamente foi incompreendido pela escravização dos povos dominados
e pela lapidação da cruz de Cristo. Ou seja, em nome da fé, muitas pessoas continuaram sendo mortas e até escravizadas. E no Novo Mundo, o amor falou aos submissos, animando-os e consolando-os, todos que sofriam. E diante desse quadro todo, o amor precisava de alguma ajuda, né? E aí ele até coloca um trecho aqui: dar-te-ei alguém que de agora em diante cobrirá tuas pegadas, por onde quer que vás, com o perfume da minha ternura. Estará ao teu lado em todas as investiduras novas e falará no teu silêncio com a poderosa voz da ação realizadora. Jamais tornarás pelas sendas do serviço a sós. Calou-se a voz sublime. Foi então que o amor, erguendo-se, fitou o céu. Dourado raio luminoso rasgou as distâncias e modelou no ar um flamejante coração, que após graciosos movimentos desceu, fundindo-se no seu coração. Começava ali uma nova era para a fé. E isso tudo ele está falando do Consolador, ou seja, do Espiritismo, né, e dessa terceira revelação em que nós estamos estudando. E Allan Kardec coloca nessa nova revelação de que fora da caridade não há salvação. Inaugura o Espiritismo e o amor e caridade juntos, unidos. Ou seja, a solução para tanto de zelo, tanta falta de zelo com o amor, é a caridade. Chega a concluir dessa forma. Esse é o resumo do capítulo 1. Bem, no capítulo 2 se fala sobre os sofrimentos morais do além-túmulo. Então, vejamos. As necessidades e vícios. O desencarne não liberta dos hábitos e necessidades que nós desenvolvemos durante nossa vida física. As sensações condicionadas permanecem. Então, os vícios e necessidades que nós desenvolvemos enquanto fisicamente aqui encarnados, eles permanecem depois de desencarnados. O perispírito, ele canaliza alegria, dor, e isso vai depender do teor vibratório que nós desenvolvemos com nossos hábitos. Os vícios mentais, hábitos orgânicos e ações realizadas se convertem em sensações e emoções. Essas sensações e emoções, elas correspondem, assim, de uma forma comparativa, às mesmas sensações e emoções que nós temos no plano físico, né? Então, elas podem se converter em bênçãos quando elevadas. Essas sensações, essas emoções, elas podem ser bênçãos se são elevadas, se nossos hábitos são elevados, se nossos pensamentos são elevados durante a vida física, que dá como consequência essas sensações e emoções no plano espiritual. E pode se tornar também comparável ao suplício, quando formado de energias deletérias, ou seja, de energias degradantes. Convertendo-se em necessidade, essas emoções e essas sensações e emoções, elas convertendo-se em necessidades, elas podem ser semelhantes a um atendimento orgânico, ou seja, como se nós estivéssemos encarnados, sentindo necessidades fisiológicas até, e necessidades condicionadas, pois é difícil anular hábitos acolhidos por longo período. Então, assim, os vícios que nós desenvolvemos, que o ser desenvolve durante a vida física, ele leva isso para a vida espiritual, o seu desencarne. Quando é convertido em martírio, não diminui de intensidade e infringe sofrimentos morais difíceis de definir. Porque enquanto necessidades semelhantes às físicas, isso já é um sofrimento, porque essas necessidades elas acabam não sendo entendidas, então você fica na constante necessidade não atendida. O martírio ainda é mais doloroso porque vai na questão moral, não diminui de intensidade em nenhum momento. Nos recém-desencarnados, as crises de consciência e de remorso muitas vezes são motivo de loucura. Então,
essas sensações que já comentamos sobre os vícios mentais, hábitos orgânicos, elas, se somadas às ânsias, mágoas, angústias, elas podem provocar essa loucura. Além disso, o despertar da consciência, onde você toma consciência dos seus erros, né, e do seu tempo mal empregado, faz ressurgir da própria consciência do espírito os fantasmas do profundo inconsciente dele, ou seja, parece tomar vida aqueles pensamentos, aquelas no íntimo do inconsciente, o que estava escondido, guardado, que ele não queria ver. Se tornam algozes implacáveis, passa a ser perseguido pelos seus próprios pensamentos, passam por aflições superlativas, ou seja, a aflição ela se torna maior até do que ela é. O arrependimento é tardio, porque teve tempo para fazer o correto, e naquela hora aquele arrependimento se converte em toda essa ansiedade, e aí se descobre que se perdeu muito tempo. Os sofrimentos de natureza moral, como antecipamos um pouco ali atrás nos vícios, são mais severos e não dão trégua, né? Eles ficam constantemente atormentando o ser desencarnado. É importante salientar que os nossos valores eles permanecem inalterados, ou seja, aqueles valores que nós alimentamos durante a vida física, eles permanecem inalterados e vão conosco. E esses valores é que vão determinar nossos desejos e nossas vinculações. E também nesse momento há a frustração por não administrar a máquina espiritual como administrava a orgânica. Então, se os valores desenvolvidos durante a vida física estão muito vinculados ao prazer momentâneo, essas condições elas vão ficar não saciadas no momento do desencarne, e isso também é motivo de sofrimento. E o ser humano, concluindo, é o conjunto dos seus hábitos desenvolvidos. Vai fazer com que nós tenhamos essa afinidade de acordo com o que nós acreditamos e com os hábitos que nós desenvolvemos. Dificulta mais ainda o desencarne quando não há meditação e oração, né? Porque não se encontra conforto. Quem não pratica ou que não procura essa meditação e oração se entrega à revolta, à blasfêmia, e a perturbação é tão grande que o espírito desfalece e depois retorna com carga total. Ele chega a se cansar de tanta blasfêmia, de tanta revolta, e depois retorna com carga total. Jesus fez um alerta para todos nós, a cada um conforme suas obras. Então, de acordo com os nossos hábitos, com os valores, com aquilo que nós damos lugar na vida física, é que nós vamos receber esse fruto de acordo com essas obras. As dores morais são consequência e são muito significativas, assim como a felicidade e o bem-estar, que também são consequência, mas são consequência da retidão, equilíbrio, lucidez e abnegação. Bem, o fenômeno da morte. Esse fenômeno ele foi bastante incompreendido durante toda a história. Em alguns momentos foi-se entendido como uma forma de punição. Então era objeto de macabras expressões e também oriundo da ignorância das leis divinas. Porque a morte sendo uma punição, a gente tinha que imaginar que o corpo físico era eterno. Então vai completamente contra as leis naturais e divinas. Ela também se manifesta incompreendida quando é envolvida pela mística religiosa, onde com a morte poderia se anular as aflições, ou alterar comportamentos e premiar injustos. Por exemplo, após a morte eu ser perdoado de algo que eu fiz, tudo, nós sabemos que pela lei de causa e efeito, tudo que nós nos habituamos a fazer, nossos pensamentos, nossos atos vão
tem como consequência o que nós vamos receber. Então a morte não muda nada. E também a morte foi compreendida quando foi encarada como uma etapa final, como numa visão materialista, como se fosse aniquiladora do ser, reduzindo a pó, nada mais do que isso, negando o mundo espiritual, e desintegrando a energia pensante. Também é incompreendida quando pensada dessa forma. Na realidade, a morte ela nada mais é do que a libertação do espírito, onde se mantém o patrimônio moral e intelectual, pois o espírito é energia e é atraído por forças equivalentes enquanto energia. Vincula-se às regiões que têm as mesmas características vibratórias. Então, o espírito, quando desencarnado, ou seja, na sua fase errante, ele vai estar onde a sua vibração mais sintonizar, né? Então o seu destino vai ser esse. O despertar pode ter alegria ou remorso, né? Vai depender dos conhecimentos adquiridos e das ações praticadas. Existem alguns recursos transitórios que nos são oferecidos como meios de evolução, quais sejam os bens materiais, família, saúde, tudo isso é transitório. Os tesouros morais permanecem imantados ao espírito, ou seja, não tem peso, não tem medida, mas são muito valiosos. E são decorrentes dos pensamentos, palavras e atos. Então, como é importante nós estarmos vigilantes. O despertar da vida física, o despertar pode ser feito na vida física. O despertar pode ser feito na vida física, ou seja, quanto antes nós anteciparmos a nossa consciência, melhor. Que seja feito o quanto antes, pois a vida física é um educandário. Vamos aproveitar as oportunidades atuais e nos empenhar na transformação moral, para que a morte seja apenas uma passagem, que de fato é, mas o nosso despertar do outro lado pode ser bastante doloroso se nós não tomarmos consciência agora. E aí vem a próxima parte, que é o despertar doloroso. Aos despreparados, e ele comenta que chegam aos milhares, eles apresentam até o aspecto ruim, né? Um lamentável aspecto, pois não se prepararam, chegam aflitos, perturbados, confundem a realidade onde vêm com as legítimas, consideravam na vida somente o prazer, muitos deles, né? E muitos empolgaram-se por conceitos religiosos comodistas, ou seja, eram concedidas condições especiais, né, que na morte se converteriam em benesses. Então despertar também é doloroso dos que conheciam a imortalidade. Aliás, é mais doloroso para quem tem mais conhecimento e não praticou o bem. Nesse caso ele é mais lamentável. Aqueles que conheciam a imortalidade não deram a devida atenção ou respeito. Logo se apresenta a culpa, à medida que a consciência surge no desencarne. Ficam mais perturbados que os demais, do que os despreparados. E sem o equilíbrio, enlouquecem e apegam-se aos despojos carnais, como se tentando evitar ou recuperar o tempo perdido. Por vezes é necessário interná-los em sanatórios especializados no mundo espiritual. Existem sanatórios. Áspero e árduo despertar para os que não permitiram realizações depuradoras, nem ações de enobrecimento pessoal. Os portadores de mandato mediúnico, esses sim, têm também mais responsabilidade ainda, porque é dado uma tarefa, né, bem clara. São os mais infelizes quando não atenderam à responsabilidade. Quando se deixaram corromper, eles fracassam. E vitimados pelo orgulho, soberba e pedantismo, tornam-se vítimas de espíritos perversos. Bem, ao contrário do que muita gente pensa, o despertar do outro lado não dá imediatamente a consciência do que nós fomos, nem nesta vida, nem nas vidas passadas. Vamos ver como é que é isso. Muitos não tomam consciência do desencarne
nem sequer sabem que estão no estado de errante. Cada espírito é a soma das suas vivências. Assim como nós falamos sobre os hábitos, né? As nossas vivências vão nos formar, vamos dizer assim. A conscientização da condição pós-túmulo decorre de vários fatores. Do tipo de desencarne, por exemplo, se foi violenta, se foi acidente, se foi homicídio, se foi de inundação, incêndio, distúrbio orgânico, se foi lentamente, se foi rapidamente, né? Se foi de enfermidades lacerantes, se foi de enfermidade virulenta, se foi de suicídio, né? Depende da nossa conduta durante o desencarne, durante essas enfermidades, durante as dificuldades, e do estado psicológico antes das cirurgias. De acordo com o estado psicológico antes de uma cirurgia que provocou o desencarne, por exemplo, vai ocasionar como é que vai ser essa conscientização da condição de morte, né? Se a pessoa tinha consciência de que poderia acontecer, é diferente do que ela ser repentinamente surpreendida com o desencarne. Cada grupo acontece conforme seus hábitos. Então, para espíritos saudáveis, há uma perturbação rápida no desencarne, uma breve amnésia da atual existência, e essa amnésia vai diminuindo rapidamente, gradativamente. As existências anteriores permanecem esquecidas, somente são reveladas quando úteis, né? Então, a amnésia ela não é igual para todo mundo. A amnésia doentia tem uma patologia, vamos dizer assim, que a amnésia ela permanece inclusive no encarne e desencarne. A pessoa não tem nem consciência de que encarnou e desencarnou. Outros não conseguem lembrar de nomes e datas. Sabem da sua condição, mas não conseguem lembrar de nomes e datas. Mais uma vez reforçando que a morte é uma transição. Conduz para outra faixa vibratória. E nós podemos, após a morte, estar vestido ou liberado das opções que fizemos durante a vida orgânica, né? Quer dizer que nós fazemos nossas opções durante a vida orgânica e nós faremos nossa vida futura a partir dessas opções. E ela pode ser um peso, dependendo das opções que nós fizemos, ou pode representar uma liberdade de dever cumprida quando chega do outro lado, né? Liberação da amnésia ela acontece se nós cultivarmos as lições superiores, se nós tivermos o conhecimento da vida após túmulo e se nós operarmos a fraternidade cristã. Remorso e loucura. O remorso é fator de perturbação, embora num primeiro momento possa ser oriundo de arrependimento, mas um remorso ele pode ser patológico. Existe o choque psicológico. Quando é que acontece esse choque psicológico? Quando o espírito ele se desveste da ilusão, porque construiu uma ilusão de uma realidade que não existia, e o enfrentamento da realidade, né? Quando encontra a realidade. Toda ação degradante com o próximo converte-se em remorso. E esse remorso, quando patológico, pode se tornar ácido e queimar a consciência. Fica ali constante, massacrando a vítima. Ocorre tanto na próxima encarnação, ou seja, na mente em formação, como no espírito errante, no espírito que está consciente da sua condição de errante. O mesmo não totalmente consciente, mas sabendo das suas ações. No desencarne pode ser perseguido por suas vítimas, né? Aquele que faz mal a outros, ele pode ser perseguido. A ocorrência é resultado de afinidade. Então, e é mais grave quando quem comete são os religiosos. Assim, a gente não pode a questão da afinidade é que nós não podemos atribuir as nossas más tendências aos outros, aos espíritos, às obsessões. Lógico que elas contribuem, mas elas contribuem
porque nós damos acesso através de afinidade, através dos nossos pensamentos. E essa ação degradante com o próximo, ela é mais grave quando são cometidos por religiosos que têm consciência de que a ação com o próximo é importante. Importante saber que estão sendo edificadas clínicas psiquiátricas especializadas no além para tratamento. E, para concluir, importante que se medite seriamente em torno da conduta atual, porque toda a perturbação, todos os problemas que nós vamos ter no futuro são decorrentes do que nós fazemos hoje, ou ainda consequências do nosso passado ainda não inteiramente recuperado. Bem, é isso, pessoal. Espero que tenha sido útil. Obrigado.